Olá, seja bem-vindo ao programa inclusivo da TV Câmara de São Paulo. A fibromialgia é uma síndrome que atinge de 2 a 10% da população mundial, sendo predominantemente entre mulheres de 20 a 50 anos. No programa de hoje, vamos falar sobre os principais sintomas dessa condição e como eles podem ser controlados. Quem vai esclarecer as dúvidas sobre isso é a doutora Ana Paula Gomides, que é especialista em reumatologia pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Seja bem-vindo, doutora. Tudo bem? Olá, Roberto. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui falando de um assunto tão importante, de um problema tão comum e que a gente precisa esclarecer melhor a população. Olha, pelo que eu vi ali, de 2 a 10% da população, me parece ser um problema comum. Mas a gente não escuta falar sobre isso. Me parece que não está muito claro para a sociedade. Mesmo as pessoas que têm isso, parece que não sabem o que é e não se tratam, né? Exatamente. Então, a gente fica feliz, né, com o convite de vocês, por exemplo, e de outros, né, veículos da mídia, quando nos convidam para falar um pouco mais, porque é exatamente o que você disse. É um problema extremamente comum que nós, reumatologistas, atendemos com muita frequência, mas que ainda gera muita dúvida, as pessoas não sabem bem o que é, não entendem, não acreditam na doença. Então, é muito importante ações como essas, né, de esclarecimento para a população e a gente poder explicar um pouquinho o que acontece na Então, explica. fibromialgia. Então, explica. O que é a fibromialgia? Então, a fibromialgia, a gente fala que ela é uma síndrome dolorosa crônica. O que é isso? Na medicina, a gente chama de síndrome um quadro clínico, uma doença que se manifesta com vários sinais e sintomas, né? E a fibromialgia é essa síndrome que ela tem como principal sintoma uma dor, que é a Dor. dor no corpo, é o principal, mas ela vem acompanhada de vários outros sintomas que muitas vezes as pessoas nem imaginam que tem relação. Então, é um quadro crônico, é um quadro de dor persistente e que cada vez vem sendo mais estudado. A gente compreende já muitos aspectos dessa doença, Roberto. E como é que ela se desenvolve? A gente acredita que tenha fatores que a gente fala de agregação familiar, então hoje a gente já sabe que pessoas que têm alguém na família têm tendência maior do que a população em geral desenvolver, né, essa síndrome dolorosa. Aí sabe exatamente como é transmitido, um gene específico, mas a gente sabe que a pessoa tem uma tendência familiar, vamos dizer assim, e outros fatores individuais que fazem com que o organismo tenha um total desequilíbrio nos sistemas de dor do corpo. Hoje a gente já entende que tanto a nível do cérebro, a nível do sistema nervoso periférico, o sistema que controla, que gera e controla a dor no corpo nessas pessoas fica desequilibrado. E em algum momento, né, por algum gatilho que a gente chama, a pessoa desenvolve aquela doença e passa a apresentar todos os sinais e sintomas que acontecem nessa síndrome, Roberto. Doutora, quando a gente fala de dores no corpo, nós entendemos que é muito abrangente essa informação. Então, tem dor no pescoço, dor de cabeça, dor na barriga. Eu queria que você esclarecesse para nós aonde é que atua mais fortemente as dores causadas pela fibromialgia. Sim, então vamos lá. A dor da fibromialgia, ela tem uma característica que é diferente, que chama atenção, que é uma dor difusa, ou seja, ela é uma dor espalhada no corpo todo. O paciente queixa exatamente dessa forma. Quando a gente questiona o que você disse, né, Roberto, onde é a dor? Então o paciente fala, doutor, eu não sei nem te precisar onde é a dor, porque dói o corpo todo. E é a sensação de que dói o músculo, então é aquela sensação de dor muscular difusa, mas também pode doer as juntas, a região das costas, de uma forma bem espalhada. A gente costuma dizer que a fibromialgia ela tem dor acima e abaixo da linha da cintura, ou seja, tanto a parte superior do corpo quanto a parte inferior, e os dois lados, direito e do lado esquerdo, é uma forma didática de explicar que pega todas as partes do corpo, né? E a pessoa, às vezes, tem até uma sensação, Roberto, de uma sensibilidade até na pele. Então, o paciente, às vezes, fala, doutor, até minha pele dói, minha pele é sensível. Então, às vezes, o toque da roupa, até a água do chuveiro, dependendo do quadro, o paciente tem essa sensação. Então, no músculo, nas juntas, sensação de dor óssea,
sensação de dor na pele. Então, acontece no corpo todo. É o que eu ia falar. A dor muscular, ela geralmente é a que mais atua, né? Pelo menos é o que eu entendo. Ela parece que você levou uma surra de pau ou fez um exercício muito forte que desgastou aquele músculo do braço ou da perna e aquela dor parece que vem lá de dentro. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. A sensação do paciente com fibromialgia é exatamente essa. É aquela dor muscular que muitas vezes a gente tem no momento de uma infecção, de uma virose ou pós-exercício, como você exemplificou. É a sensação de que o corpo todo, todos os músculos estão com dor. E isso é de forma persistente, diferente de um exercício ou de alguma infecção que você tem e passa. Na fibromialgia, essa dor ela tende a persistir de forma prolongada. E existe uma variação muito grande em relação à intensidade dessa dor. Então, a gente tem pacientes com fibromialgia que tem dor leve, a dor no corpo todo, mas a dor é leve, e a pessoa consegue continuar com as suas atividades normalmente, mas a gente pode ter quadros de dor muito intensa e que limitam inúmeras atividades. Então, existe essa variação, Roberto, na intensidade da dor, de forma assim muito diferente de pessoa para pessoa. E quando uma pessoa chega no seu consultório ou na clínica, no hospital, e ela fala, olha, eu tenho dor o corpo todo, me dói o músculo, me dói... Você faz um diagnóstico, existem exames complementares para confirmar que a pessoa tem a fibromialgia? Então, isso é um grande problema em relação ao diagnóstico, porque até o momento nós não dispomos de exames, nem exames de laboratório, nem exames de imagem, nenhum tipo de exame até o momento que confirmam essa fibromialgia. E isso muitas vezes dificulta o caminho do paciente. Então, é comum a gente receber pacientes que já percorreram vários médicos, vários especialistas, e essa questão de não ter um exame específico gera muita dúvida. Mas como é que a gente faz o diagnóstico? Na verdade, dentro da reumatologia, que é a especialidade que mais trata a fibromialgia, existem inúmeras doenças reumáticas. A gente fala que são mais de 100 doenças reumáticas. E que muitas vezes têm sintomas parecidos, né? De dor nas juntas, dor nos músculos. Então, para a gente poder fazer um diagnóstico de fibromialgia, a gente precisa fazer uma avaliação clínica, que é através da história, ou seja, o médico vai conversar longamente com o paciente, para tentar entender as características dessa dor, diferenciar essa dor das dores que acontecem em outras doenças reumáticas. O paciente vai ser examinado, então existem algumas características que a gente vê ao examinar o paciente para chegar a esse diagnóstico. Muitas vezes a gente faz, às vezes, solicitação de alguns exames quando tem dúvida nessa diferenciação, Roberto, entre outras doenças reumáticas e a fibromialgia. Então, muitas vezes os exames nos ajudam a descartar outras condições. Mas o diagnóstico basicamente é feito através da história clínica, que é essa anamnese que a gente chama na consulta, e o exame físico do paciente. Então, ela é mais característica de pessoas que já tiveram antepassados com fibromialgia. Ela é mais característica. Ela tem uma tendência maior em quem tem história familiar de fibromialgia ou de outros tipos de dor crônica, mas nem sempre. A gente tem uma grande, como é uma doença muito comum, a gente tem uma grande proporção de que não tem ninguém na família. Aquela pessoa é o primeiro caso, vamos dizer assim, tá? Então, nem sempre existem outros casos na família. Às vezes aquela pessoa é o primeiro, mas quando tem, já nos acende, né, esse alerta de que sim, tem uma chance aumentada de que aquilo seja uma fibromialgia. Né? Quando a pessoa também tem história, Roberto, de outras doenças que causam dor. Então, por exemplo, a enxaqueca, que é uma dor de cabeça com características específicas. Essas pessoas também têm mais chance de desenvolver outras dores, dentre elas a fibromialgia. Tem muitas pessoas que chegam e falam assim, eu tenho dor pelo corpo, mas isso é o trabalho exaustivo que eu tive durante a vida, eu trabalhei de forma muito pesada, ou então eu estou com uma idade avançada, começa a dar aquela série de ideias sobre Sim. o porquê das suas dores. Quando começa assim, eu acho que é melhor procurar um médico, não é isso? Exato. A gente tem um conceito, às vezes, de menosprezar a dor, exatamente como você falou, ou não dar
a devida atenção, sempre achar uma desculpa, exatamente o que você falou, eu fiquei muito tempo na mesma posição, achar que é algum outro motivo, mas a gente precisa, quando a dor, principalmente a dica principal se a sua dor persiste, né? A gente fala até assim, acima de 6 semanas, acima de 3 meses principalmente, é aquela dor que não vai embora, que está sempre ali, que começa a impactar o seu dia a dia, ela precisa ser avaliada. A gente é contra essa ideia de que se acostuma com a dor é da idade. Então, nós reumatologistas não, a maioria de nós não assim, concorda com essa afirmativa. A gente precisa saber o que causa dor. Sentir dor persistente não é normal. A gente precisa tentar entender o que está acontecendo. Olha, doutora, eu tenho uma dor aqui na altura da barriga aqui, que ela é causada por causa da lesão medular que eu tive devido a um projétil ter rompido a minha medula. E eu sinto dor há 26 anos, e é o que você falou. A gente não acostuma com a dor, de jeito nenhum. É impossível se acostumar com a dor. A gente aceita, porque é impossível curá-la, já procurei vários médicos. Então, eu estou contando isso por quê? Porque a pessoa que sente dor, ela não tem que falar, tá comigo, deixa assim, não. Ela tem que procurar o médico. Eu procurei diversos especialistas a respeito de dor, inclusive médicos de dor, para falar a respeito. Não tem saída? Não tem saída, convivo com ela, mas que a gente deve procurar, a gente deve caçar um especialista que nos dê pelo menos uma explicação, isso deve ser feito. Exato, e buscar sempre novas alternativas, né, Roberto? Então, assim, sempre tentar outras estratégias, tentar outros profissionais e estratégias diferentes que vão surgindo. Então, a gente sempre está na expectativa de que cada vez mais esse processo de dor tenha novidades, enfim, que a gente conheça melhor como tratar esses problemas. Nós estamos conversando com a doutora Ana Paula Gomides, que é especialista em reumatologia. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.